Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, está começando Vamos Juntas. Você já teve Covid? Como foi receber o resultado positivo do exame? Nada fácil, né? Na maioria dos casos, as pessoas têm sintomas mais leves, mas não sabemos como a doença vai evoluir. Os casos graves estão aí, né? Lotando os hospitais e muitos levando à morte. O medo e a ansiedade estão nos rondando. Como manter o equilíbrio mental diante da notícia de uma doença grave? Hoje nós vamos conversar com a médica oncologista Virgínia Altoé, que lida diariamente com o diagnóstico do câncer. Ela vai falar como ajudar os pacientes a lidarem de uma forma melhor com essa situação. Mas antes de chamar a médica, eu vou conversar aqui sobre esse assunto com a Karine, né, que é especialista em equilíbrio emocional. A Neuza, nossa amiga, não está no estúdio, mas vai participar de casa. E aí, Karine, que responsabilidade que eu coloquei aqui nas suas mãos agora, né? Fácil não é, né? De que forma, né, o estudo do equilíbrio emocional pode nos ajudar a enfrentar esse momento que nós estamos vivendo agora, de ansiedade, de medo, né? Então, eu acho preponderante, assim, o autoconhecimento, porque quando a gente conhece as nossas percepções, conhece os sentimentos, né, que a gente é visitado, a gente consegue lidar melhor com a circunstância. E é o enfrentamento, né? Olhar para o medo e falar, peraí, eu conheço como eu me sinto quando sinto medo. Então, isso é medo. E aí, quando eu conheço, eu peso. Esse medo é real? Esse medo é imaginário? E aí, essas coisas de colocar inteligência e emoção, e por isso que vem o equilíbrio, ele baixa o seu processo que começa a aflorar quando você recebe um diagnóstico, principalmente o que a gente está passando agora. Eu tive Covid e o meu diagnóstico não foi tão rápido, mas eu tive uma sensação, eu sou especialista em inteligência emocional, trabalho com isso todos os dias. Na hora que eu me percebi, porque me faltou o ar, quando meu marido já estava com Covid, a gente mantendo o distanciamento, quando eu senti que eu estava sem ar, Ai. Aí eu falei assim, Karine, você conhece o medo? Você conhece a ansiedade? Vamos botar razão nesse negócio, inteligência ou coisa difícil? Então eu acho que essa busca pelo autoconhecimento, da gente se entender, ela vai fazer muita diferença na hora dos momentos difíceis, não é só do Covid, né? Dos momentos difíceis da vida. Bom, quem não assistiu o nosso programa de ontem, Nossa, vale a pena depois procurar, que nós tivemos Coisa aqui, linda, né? coisa linda, uma pessoa que enfrentou, né, essas notícias assim bem ruins e conseguiu enfrentar de uma forma linda, dando um exemplo para todos nós. Eu falei no programa que onde eu via a Nanda, ela estava sempre com um sorrisão no rosto. Vale a pena, eu tenho certeza que vai te ajudar. A nossa amiga Neuza Berger, que hoje não está aqui com a gente, passou momentos bem difíceis que eu, como amiga, pude acompanhar, né, de um câncer na família, onde ela perdeu o pai. E ela gravou um depoimento, vai contar pra gente como é que foi enfrentar o recebimento dessa notícia. Fala aí pra gente, Neuza. Pois é, meninas, sobre esse assunto, vocês, minhas amigas, conhecem a minha história, né? E eu tive uma notícia de uma doença grave na família, né? Meu pai, em 2013, foi diagnosticado com câncer de pulmão. E eu vou falar para vocês que o processo, primeiro do diagnóstico, depois da aceitação, depois do enfrentamento e, no meu caso, infelizmente, do luto, ele envolve uma série de etapas. E eu falo que é uma caminhada que, por mais que você tenha o apoio da família, tal, que as pessoas estejam juntas, é uma caminhada muito solitária e de cada pessoa. A minha experiência, eu posso afirmar com certeza que o momento que eu vivi de maior angústia foi o da espera do diagnóstico.
Eu lembro quando o papai adoeceu, né? Naquele primeiro momento, era uma gripe, depois era uma pneumonia. No primeiro raio-x que ele fez do pulmão, que apareceu lá um nódulo, aquilo, fui eu que estava junto, me causou um desconforto muito grande, um medo, um pavor, na verdade, né? E a espera desse momento, do dia do raio-x, até realizar a tomografia, fazer a coleta para ver se era câncer, mandar para o laboratório, era em São Paulo, ou seja, foram dias de espera e de uma angústia que eu não sei nem explicar para vocês. É só quem vive que sabe, que experimenta essa experiência. Depois, o diagnóstico em si é um choque. Eu falo que é um choque porque a gente tem a certeza que vai ser, uma luta. Não tem, é isso aí. E você não tem muito como fugir disso, você fica muito, muito impotente, né, diante do diagnóstico. E por isso que é importante você estar cercado de uma rede de apoio de especialistas para te ajudar a lidar com essas questões nesse momento que não são simples. Cada família e cada pessoa reage de um jeito. Eu tive um pai guerreiro, um pai que falou, beleza, é o que é, vamos enfrentar. Isso me deu mais força ainda. Eu já tenho uma personalidade de que eu ajo em relação às situações, mas eu acho muito importante, a médica estar aí daqui a pouco para conversar com a gente, para falar justamente desse cuidado em como lidar com o diagnóstico, com a notícia e como seguir apesar do diagnóstico, né? Porque é possível sim, e vamos fazer, e vamos lutar com as armas que a gente tem. Mas esse apoio, essa assistência, nem todo mundo tem. E ela é fundamental para você conseguir caminhar nesse processo e enfrentar todas as etapas que a gente tem que enfrentar diante de um diagnóstico de uma doença grave, ou para a gente, ou de alguma familiar que a gente ama. Beijo, meninas. Valeu, Neuza. Você foi e tem amiga. sido muito guerreira, né? É isso Eu aí. acompanhei um pouco de perto. O pai de Neuza era aquela pessoa assim, tudo para ela, aquele paizão, né, que eu tive um grande prazer de conviver com ele também. E não foi fácil enfrentar essa doença, como não é fácil para ninguém. Mas nossa amiga está aí, né? Enfrentando as dificuldades e está bem, graças a Deus. E nós temos que enfrentar. Não tem saída. Exatamente. Tem o que para fazer? A gente pode sentar e chorar. Mas o que vai trazer para nós benefício? Então, a gente precisa olhar para a circunstância, colocar a dor no bolso. Igual a Fernanda falou ontem, né? Falou, e perceber assim que tem vida ainda para ser vivida, tem os outros que estão à nossa volta, né, que depende de nós, enfim. Se agarrar com a esperança. Claro. Bom, como eu disse na abertura, nós hoje vamos conversar com uma especialista nesse assunto. A nossa intenção é poder te ajudar, né? Te levar a você refletir, a encontrar caminhos que possam facilitar nesse momento, tanto do recebimento da notícia, de uma notícia ruim de um amigo, de um parente, como, né, um diagnóstico seu. Então aguarde só um minutinho que a gente já volta com a doutora Virgínia Altoé. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta, já está aqui com a gente a doutora Virgínia Altoé, que é oncologista e lida diariamente com essa situação que a gente estava falando aqui no primeiro bloco, né, doutora? Isso mesmo, Sandra. O médico oncologista é especialista em tratar o câncer. Então, a gente já está habituado, né,
a saber que o câncer é uma doença, em geral, muito grave. Então, mesmo que a gente sabe que hoje em dia a medicina evoluiu muito e que grande parte dos cânceres tem cura, né, tem tratamentos complexos, mas tem cura, ainda assim a gente tem o conhecimento de que é uma doença grave e que pode tirar a vida do paciente. Então, definitivamente, talvez um dos diagnósticos mais temidos pelos pacientes. Tem um grande tabu em torno do câncer, né? Isso, e bem interessante você falar isso, porque é exatamente isso, existe um preconceito muito grande, uma falta de conhecimento sobre o diagnóstico, especialmente por achar que tudo é a mesma coisa, né? Dentro de um tipo de câncer existem vários prognósticos, né? Várias gravidades diferentes, então o fato do paciente ter câncer não necessariamente significa de que é uma doença que vai ceifar a vida dele, mas até a gente conseguir esclarecer isso, muitos sofrimentos surgem no meio desse caminho. Você estava dizendo pra gente que muitas vezes é você quem dá a notícia. Eu tô te chamando de você, né? Por favor. É tão novinha, né? Isso, por favor. Você que dá a notícia ou o paciente acaba de receber a notícia e é levado até a sua sala. Isso. Como é esse primeiro contato, né? Como é dar essa notícia ou ter esse segundo contato aí com a pessoa que acabou de receber a notícia? Olha, a minha opinião é que dar a notícia às vezes é até mais fácil. Porque quando eu tenho o paciente na minha frente e a biópsia chega até mim, doutor, eu recebi essa biópsia, te trouxe aqui, não sei o que é. Nossa. E eu tenho a chance de explicar verdadeiramente do que se trata, eu tenho certeza que o paciente vai sair do meu consultório, por mais que seja uma doença grave, mas tendo conhecimento, entendendo tudo que ele vai enfrentar dali para frente. Mas às vezes o diagnóstico é dado por um não especialista. E aí o máximo que ele consegue falar, porque não é a especialidade dele, ele não tem a obrigação de saber detalhes naturalmente, é que é câncer. E aí A pessoa sai dali com a cabeça... Exatamente. E aí os próximos passos não ficam tão claros. E eu acho que mais difícil do que ter o diagnóstico de câncer é você não saber o que você tem que fazer. A palavra câncer é muito pesada, né? Então, eu estava comentando que minha mãe teve um câncer e eu fui conversar com o médico antes dela. Isso é muito comum. E aí, quando o médico... E ele foi mais tranquilo, porque, assim, ele falou, Karine, olha, eu vou direto ao ponto. É um câncer. Então, assim, perdi meu chão, porque aí a gente tem essa conotação de que o câncer é morte, é sofrimento, é dor, enfim. E eu imagino que para esse paciente que chega no seu consultório depois, ele viveu todo esse desespero, mesmo que talvez momentâneo, né? De repente foi muito rápido, mas... E se ele demorou a chegar em você uma semana? Então ele quase morreu uma semana, né? O que é frequente. Por causa, né? A gente sabe que o Sistema Único de Saúde, às vezes, leva um tempo para o paciente chegar até o especialista, né? Nossa! A gente, graças... Que é uma pessoa ficar meses pensando nisso. Hoje a gente já tem uma lei que o paciente tem que ter o diagnóstico e começar o tratamento em até 60 dias. Olha que mas a gente sabe que muitas vezes isso é trabalhoso, né? E até esses 60 dias mesmo muitas vezes é um luto que o paciente vive antes mesmo de saber detalhes da doença e daí a importância do cuidado do paciente com câncer ser um cuidado multidisciplinar. Não é só o oncologista, nem só o cirurgião, é o assistente social, o fisioterapeuta, o fono, às vezes é uma doença que atrapalha a fala, o psicólogo, o dentista. Então, porque realmente o câncer é uma doença muito complexa. Então, a gente precisa de uma blindagem ao redor do paciente. Ele precisa se sentir seguro enquanto paciente dentro do ambiente hospitalar ou de clínica, enfim. E o mesmo precisa ocorrer em casa. Que eu acho que é uma coisa que a gente está tentando falar aqui de empatia, de suporte, né? A família tem que saber lidar com isso também, né? É um aprendizado para todo mundo. Existe o luto da família, mas... E isso é totalmente entendível e a gente respeita naturalmente, mas além disso a família tem que estar, mesmo vivendo aquela angústia do diagnóstico, mas preparada porque ele vai precisar... Parar, né? O que Neuza passou.
Exato, vai precisar de suporte, porque a pessoa pode vomitar, ela pode ficar muito mal porque perdeu o cabelo, ou ela pode ficar muito prostrada e vai precisar de alguém fazer uma sopa. Que é uma coisa que a gente estava conversando, que no paciente com Covid, muitas vezes isso não acontece. Isso, para mim, eu acho o mais cruel do Covid. Essa solidão de ter que se virar sozinho e às vezes não conseguir levantar da cama porque... E ninguém pode te ajudar. E você está num hospital sozinho. Gente, para mim isso não tem nada pior. Você está no pior momento da sua vida e não ter um ente querido do seu lado, né? Isso é... Eu acho que uma das piores sensações é você não saber se você vai voltar para casa e não poder se despedir. Porque no câncer a gente tem essa oportunidade de estar junto, né? Graças a Deus, a gente, cada dia que passa, isso é mais frequente. Então, quando a paciente está numa fase difícil, né? Graças a Deus, isso cada vez que passa é menos frequente, porque a medicina evolui e vem evoluindo cada vez mais, mas isso ainda ocorre muito. A gente permite que vá a família toda, né? Não entra um acompanhante, entra 5 acompanhantes. Isso é uma coisa natural hoje. Às vezes entra o cachorro da paciente, que legal. O gatinho. Então, isso cada dia que passa é mais humanizado, graças a Deus. Nossa, agradeço todos os dias por estar vivendo nessa época. Verdade. Isso acontecer. E eu acho que tem muita coisa melhor ainda para acontecer a cada dia. Mas no paciente com Covid, o máximo que ele consegue é fazer uma chamada de vídeo. É muito frio, gente. Doutora, para a gente encerrar, eu imagino que para você, apesar de tão nova, mas já tem uma vivência nisso, é um aprendizado diário, né? De saber até a palavra que você vai usar, porque deu certo com um. O que você poderia dizer hoje, não só para as pessoas que estão recebendo um diagnóstico de câncer, que é a sua área, mas recebendo esse diagnóstico do Covid? Com toda essa insegurança, essas incertezas, dentro dessa sua experiência, assim, de que forma que você pode ajudar? Eu gostaria de fazer um adeno a esse pedido seu, que é vamos juntas. Show! Isso é uma coisa que quando eu conheci o seu programa, eu achei fantástico, porque eu uso isso no meu dia a dia há muitos anos. Que bacana! Como eu atendo, a maior parte dos meus pacientes é mulher, então vamos juntas mesmo. Que legal. E o tratamento é isso, é você pegar na mão da pessoa, mesmo o paciente com Covid, você pode não estar presencialmente, mas uma ligação, deixar uma comida na porta. Nós fizemos isso recentemente na minha vizinhança, né, do meu prédio. Então, vamos juntas. É isso que eu tenho para dizer, que nós estamos juntas. Apoie-se em quem você confie, mesmo que você não esteja próximo fisicamente. Porque é isso que fica. É quem a gente ama, é quem está do nosso lado, que a gente pode confiar. E a parte técnica, que é a parte que o médico consegue resolver, isso é fácil. O difícil é você ter alguém que respeita seu medo, que respeita sua individualidade, uma característica peculiar que talvez a maior preocupação seja o cabelo, ou então ver o filho formado. Então, isso a gente busca no profissional em qualquer especialidade, não só no paciente que precisa de um oncologista, mas naquele que está cuidando do paciente com Covid. Então, a minha orientação é essa: confie na sua família, de mãos dadas, juntas, e vamos juntas. Gente, não precisamos dizer mais nada, né, doutora? Muito obrigada. Que legal. Fico muito feliz, porque esse é o nosso lema, é uma ajudar a outra e a gente vai seguindo juntas. Muito obrigada. A gente fica por aqui, obrigada pela sua audiência. Fiquem com Deus e vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.